estudantes! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática para os quintos anos. Isso mesmo, vamos começar com tudo. Eu sei que vocês gostam de matemática, né? Eu gosto bastante. Esse ano a gente vai trabalhar muitas coisas. Tem muitos assuntos interessantes para a gente compartilhar. E eu estou aqui, claro, para dividir conhecimento junto com cada um de vocês, beleza? Para me ajudar com a acessibilidade, né? Para que mais pessoas consigam acompanhar as aulas do Educa, Jéssica está aqui maravilhosa, fazendo a interpretação de Libras. Trabalho muito importante, hein? Fundamental, eu diria. Hoje a gente vai conversar sobre sistema de numeração decimal. Vamos dar início, né, aos assuntos de matemática de forma tranquila. Vai ser uma aula bem docinha e uma aula interessante também, porque eu trouxe uma leitura muito boa, beleza? A gente vai utilizar a árvore de livros e eu escolhi um tema muito bom para a gente ler e conversar sobre ele. Claro, trabalhar matemática também. Vamos embora. Sistema de numeração. Eu já começo mostrando os algarismos que fazem parte do nosso sistema de numeração. Algarismos, professora? Algarismos. Por que a senhora está dizendo isso? Porque é a partir deles que a gente consegue formar os nossos números. Oh, professora, mas eles não são só números? Não são só números. Dependendo da posição que ele esteja, ele tem valor diferenciado. E a gente vai entender o porquê hoje. O sistema de numeração que normalmente utilizamos é o sistema de numeração decimal, pois os agrupamentos são feitos de 10 em 10 unidades. Isso é importante a gente saber. Por quê? Você já parou para pensar o porquê? A cada 10 moedas de 10 centavos eu tenho R$1? Você já parou para pensar por que 10 unidades forma uma dezena? Pois é, isso tem a ver com a configuração do nosso sistema, tem a ver com o agrupamento de 10 em 10 que ele é feito. Vocês já viram o quadro de valor e lugar? Dependendo do lugar onde eu coloque o meu algarismo, o valor muda, o valor é diferenciado. Os símbolos matemáticos utilizados para representar um número no sistema decimal são chamados de algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são utilizados para contar unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar, milhão e por aí vai, dependendo, né, das ordens, dependendo do posicionamento, a gente tem valores que vão sendo modificados na medida que o meu algarismo está encaixado, tá? Com os algarismos, formamos numerais. Numeral é o nome dado a qualquer representação de um número. Aqui, por exemplo, eu tenho como contar o conjunto de bolinhas a seguir, agrupando de 10 em 10. Eu não trouxe o material dourado aqui à toa. A gente vai fazer uma representação básica desses agrupamentos. Primeiramente, a gente vai agrupar essas bolinhas, tá? De 10 em 10, eita, eu passei direto aqui. De 10 em 10, certo? Ó, 10, 20, 30 e 5. Hoje, professor, agrupamento de 10 em 10 é só isso, é? Isso é a composição do nosso sistema de numeração. A gente vai agrupando de 10 em 10 e vai encontrando outros valores. Se eu fosse, por exemplo, representar essas 10 bolinhas, seria uma dezena, que é composta de 10 unidades. Nesse caso, 10 bolinhas. E por último aqui, ó, eu tenho 10, não, eu tenho as 5 bolinhas, representaria nossa unidade. 3 dezenas
e 5 unidades. É só isso, professora? É só isso. O que a gente vai fazer é mudar dependendo da ordem que o número esteja, dependendo da classe também, hein? A cada 3 ordens eu mudo de classe. A cada 3 ordens eu mudo de classe. Já fica com isso na cabeça que a gente vai para a prática já já. A partir do agrupamento de 10 em 10, surgiu a primeira definição. O grupo de 10 unidades recebe o nome de dezena. Assim, cada grupo de 10 dezenas forma uma centena. Os grupos de 1, 10 e 100 elementos são chamados de ordens. Acabei de falar isso. Cada ordem forma um novo grupo, denominado classe. A cada 3 ordens eu mudo de classe. A cada 3 ordens eu mudo de classe, beleza? O número 543 possui 3 ordens e uma classe. Ó, 1, 2, 3, 543. A gente na prática, na mesa com o material dourado, a gente pode fazer essa representação tranquilamente. E esse agrupamento, ó, eu tenho esses quadradinhos aqui, vou colocar um por vez para vocês terem noção. Cada quadradinho desse no nosso material dourado, ele equivale a uma unidade, certo? Uma unidade. Se eu tiver 10 unidades, eu vou ter um palitinho como esse, que é a mesma coisa de eu dizer que é uma dezena. Uma dezena que tem 10 unidades. Professora, eu não tinha parado para pensar nisso. Pois é, fácil, fácil demais. Se eu tiver 10 dezenas como essa, ó, estou montando aqui, eu tenho uma centena, ó, uma centena, 100 unidades. Oxe, professora, é assim? Claro que é. Eu estou aqui mudando as ordens, ó. Ordem das unidades, das dezenas, das centenas. Se eu tiver 10 centenas, eu vou ter uma unidade de milhar, ou simplesmente 1000 unidades, que está sendo representada por esse nosso cubão aqui. Olha o nosso amigo cubão. Ele representa 1000 unidades, ou 10 centenas, ou 100 dezenas. Só isso, ou 1000 unidades. Só. É, minha gente, é só isso mesmo. Um destaque. Aqui a gente entendeu que a cada 3 ordens eu tenho uma classe, ó. Classe das unidades, das dezenas, das centenas. Aqui eu tenho a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Se eu venho para a segunda classe, né, que eu venho para a quarta ordem, eu já estou na classe dos milhares. Nesse caso aqui, o nosso cubão, ele vale a unidade de milhar. E se eu tivesse 10 cubões como esse? Dezena de milhar. E se eu tivesse 100? Centena de milhar. Partiríamos para a próxima classe se chegássemos à unidade de milhão. Seria 1000 dessas daqui. Tranquilo? Unidade de milhar, um desse. Dezena de milhar, 10. Centena de milhar, 100. E por último, milhão. Entenderam? Fluiu, fluiu e fluiu muito bem. Aqui, nessa primeira classe, esse número 543 pode ser representado dessa forma aqui, ó. Não é centena? Então, eu não vou usar o nosso cubão. Eu preciso da classe, da ordem das centenas, dezenas e unidades. 543. Eu preciso de 5 centenas. A gente já descobriu que cada placa dessa vale 100. Então, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5. 5 centenas. Segunda ordem, o 4 está na casa das dezenas. Eu preciso de 4.
palitinhos desse, ó. 1, 2, 3, 4, que equivale a 40. E por último, 3 unidades, que a gente já descobriu o valor de cada elemento desse. Pronto, 543. 543. Unidade, dezena, centena. Fácil, fácil demais. Se você não tiver um material dourado, não tem problema. Você faz um quadro de valor e lugar. Aqui eu tenho outro exemplo. Nesse, a gente já vai pedir ajuda ao nosso cubão, certo? Eu vou zerar as informações aqui e a gente vai construir junto. O número 2543 possui 4 ordens e 2 classes. Lembra? A cada 3 classes eu tenho uma ordem diferente. Então, se eu disse que tem 4 ordens, ó, 2543, a gente já aprendeu. A nossa unidade de milhar, ela está na 4ª ordem, ou seja, na 2ª classe. Então, a gente só precisa fazer a representação. Eu não tenho 2 cubões aqui, mas eu precisaria de 2 cubões como esse, para formar os 2000 aí. A ordem da centena são 5. Pensa que são 2 aqui, tá? 5, 500, 100, 200, 300, 400, 500 e 40. Eu vou precisar de 4 dezenas, ó. 10, 20, 30, 40. E por último, 3 unidades. 2000, pensa que aqui são 2. 2543. Ai, professora, ficou tão fácil com material dourado, mas eu não tenho. Zero bronca. Faz um quadro de valor e lugar. Aqui, claro, eu trouxe um número bem maior, né? Por exemplo, aqui eu tenho um número na 3ª classe. Número com 9 ordens. Grandão, né, professora? Mas fiquem tranquilos que é só uma representação mesmo, tá? Aqui eu tenho uma nomenclatura, que é importante também a gente saber ler os livros. E agora eu vou fazer uma leitura bem básica. Tá na árvore do livro. Você que ainda não consegue acessar, é zero bronca. Vai lá, preenche no teu site de busca, Árvore de Livros. Quando você entrar lá, coloca a REC, R-E-C, mais a tua matrícula. Você vai ter acesso a um monte de livros. Eu trouxe um livro bem sugestivo. O título é O Rapto do Galo. Será que esse galo é o galo carijó? Será, 5º ano, que esse é o galo carijó que fugiu, hein? A gente vai descobrir. Olha ele aí. Será que ele já está dando sinal? Vou fazer uma breve leitura, tá? Não vou ler o livro inteiro, senão você não vai lá na árvore, né? E fica mais interessante quando você mesmo faz a leitura. Vamos começar. Extra, extra, o jornal anunciou, o galo da madrugada alguém passou e levou. A população se entristece, tem gente no chão de joelho, o galo foi raptado da ponte Duarte Coelho. Ninguém sabe, ninguém viu, nenhuma pista ficou. Carnaval sem o galo, por aqui se acabou. Zé Pereira segura a chave com pinta de mordomo. E adianta que sem o galo não abre a festa de Momo. As ruas bem enfeitadas, muitas máscaras e serpentina. Ver o povo fantasiado e pulando o frevo fascina. Era um dia especial, como há muito não se via. Sabe o cheiro de Natal? Pronto, tinha essa magia. Todo mundo decidiu pelo galo procurar. Os passistas de frevo quiseram logo ajudar. O cortejo do maracatu não podia ficar de fora e saíram todos juntos pela Rua da Aurora. Mateus e Catirina resolveram investigar. Saíram procurando nas ruas em todo lugar. Precisavam desvendar sem demoras o mistério, pois o sumiço do galo era um caso muito sério.
Toda a informação era sempre muito bem-vinda, por isso foram falar com os bonecos de Olinda. O homem da meia-noite olhou dentro da cartola, enquanto a mulher do dia, vaidosa, nem deu bola. Resolveram seguir viagem, Caruaru era o destino, lá encontraram um boneco de barro de Vitalino. Este trazia notícias frescas vindo do carnaval. Escutaram um cocoricó dentro do canavial. Os caboclos de lança queriam logo partir. Isso é coisa do papafigo, foi o cheiro dá para sentir. Quem é esse papafigo? Perguntou Lia Cotoco, batendo com seu tamanco, dançando ao som do coco. O papafigo é um homem que só de lembrar me arrepia, come fígado de criança e tem a pança igualzinha a de uma agia. Esclareceu Catirina, que apressava o pessoal. Vamos partir sem demora. Todos para o canavial. Dentro do canavial estava um mistério desvendado. De longe já se viu o galo todo amarrado. E o papafigo sentado, tocando o tamborim. Pedia choroso ao galo, canta uma música para mim. O boneco no comando quis chegar de supetão. E armou uma emboscada, parecia lampião. Metade queria ir, a outra queria ficar. O medo da maioria era o papafigo escapar. E aí, minha gente, vocês querem saber o final dessa história? Não vou contar não, hein? Vocês vão encontrar esse título, O Rapto do Galo, na Árvore dos Livros. A autora é Fabiana Carla, hein? Inclusive, ela é uma atriz pernambucana, isso mesmo. Tenho certeza que vocês já viram ela pelas novelas, né? Ela escreveu esse livro bem interessante e você não deixa de ir lá na Árvore de Livros conferir, tá? Vamos embora. Na verdade, eu trouxe isso para a gente utilizar uns númerozinhos e continuar com as nossas atividades. Já que estamos nesse clima festivo, a gente vai colocar a matemática no meio dessa dança, hein? Em 4 de fevereiro de 1978, cerca de 75 pessoas fantasiadas de almas penadas percorreram as ruas do bairro de São José, a área central do Recife. Com seus sacos de confetes e serpentinas, elas foram acompanhadas por uma orquestra de frevo composta por 22 músicos. Nascia assim o Clube das Máscaras, o Galo da Madrugada, que despertava antes do comércio ao nascer do sol. Eu não poderia começar, claro, o ano sem mencionar esse momento tão importante, né? E sem deixar de lado esse bloco que é o maior bloco carnavalesco de rua do mundo, né? O Galo da Madrugada. Eu quero que vocês fiquem atentos, viu? A gente vai voltar com essas histórias de carnaval, mas eu quero que vocês fiquem atentos a esses números e eu quero que vocês respondam comigo. A partir das informações sobre o bloco carnavalesco, considerado o maior do mundo, que desfila durante o Carnaval do Recife, o Galo da Madrugada, vamos responder as seguintes questões. Eu quero saber de você. Vou começar fazendo essa, bem tranquilinha, que é para a gente prestar atenção nessas questões sobre o Galo da Madrugada. Deixa eu só voltar aqui. O número 1978, que foi o ano que surgiu o Galo da Madrugada, possui quantas classes? Lembra que as classes mudam de 3 em 3 ordens. Olha qual foi o número, gente, ó, 1978. Eu consigo representar aqui, ó, 1978. Quantas classes eu tenho aí, minha gente? Ordem, eu sei que tem 1, 2, 3, 4. Lembra, a cada 3 ordens eu mudo de classe. Então, eu posso dizer aqui que eu tenho 4 classes. O número é 1978. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente aprende a fazer a leitura dos números, eu consigo definir também tanto as suas ordens quanto as suas classes, beleza? Cerca de 75 pessoas participaram do primeiro desfile do Galo da Madrugada.
A partir das informações, marque a alternativa correta. Muito fácil, professora. O número 75 possui duas classes e uma ordem? Claro que não, né? O número 75 possui duas classes e duas ordens? Será? Duas ordens? O número 75 possui uma classe e duas ordens? O número 75 não possui classe e nem possui ordem. E aí? Oxe, professora, uma classe e duas ordens, é isso? É isso, com certeza. A letra C. Professora, eu gostei muito desse assunto. Vai ter mais? Vai ter mais, só que numa próxima oportunidade. Infelizmente, eu vou precisar ir embora agora, mas não deixa de acompanhar o Educa Recife. Em breve eu estou de volta para outra aula bem semelhante a essa e vamos ver se a gente termina essa leitura. Por hoje, a aula chegou ao fim, mas eu conto com você em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.